finalmente terminei de ler O Senhor dos Heróis, do Bel Casares. E me levou, assim, eu acho, uns 3 meses para poder ler esse livro. E não é um livro grande, nem é um livro entediante, só rei um pouco para ler ele. Mas antes, um primeiro de contexto. Esse livro aqui, ele é do escritor argentino Adolfo Bioy Casares. O Adolfo Bioy Casares é considerado como um dos melhores escritores argentinos. Tudo bem, eu sei que existe o Borges, mas o Borges considerava ele, inclusive, como um dos melhores escritores argentinos. E ele tem, de fato, uma escrita muito interessante, muito boa. E O Senhor dos Heróis, ele é publicado originalmente em 1954. E ele vai contar a história do Gauna. Gauna é o personagem principal. E vai contar sobre como o destino dele foi interrompido em uma noite de carnaval no ano de 1927. Então o livro se passa entre os anos de 1927 a 1930. Ele é um romance cíclico. E quando você termina ele, você precisa voltar para o começo e ler tudo de novo. Ou seja, ele é um livro que se propõe a uma releitura. Eu ainda não fiz a releitura dele, eu acabei de terminar de ler. Mas quando eu cheguei ao final, eu finalmente entendi diversas coisas que foram sendo deixadas ao longo do caminho e que eu fiquei, meu Deus, tudo faz sentido. Não era o fato de eu estar fanha, porque assim, minha rinite está atacada porque a cidade está coberta de pólen. Mas enfim, sobre o que é essa história? A verdade é que eu comprei esse livro já tem uns 2 anos e eu fui completamente comprada. O livro me comprou com a sinopse. Porque ele vai falar que durante 3 dias e 3 noites de carnaval, Emílio Gauna convida seus amigos para gastarem todo o dinheiro ganho nas corridas. São 3 dias de vadiagem pela cidade, de bebedeira, de encontros fantásticos, de bailes de máscaras e de rixas de rua. Isso aqui é mais que o suficiente para me convencer. Porque eu adoro baile de máscaras, eu adoro encontros fantásticos, eu adoro carnaval. Assim, eu não gosto. Eu gosto do carnaval, mas eu gosto do carnaval, de ler sobre o carnaval. Eu gosto de histórias que se passem durante o carnaval. O que acontece? Até esse primeiro momento do carnaval, a história é fabulosa. Porque é super incerta, movediça, tem uns personagens, por exemplo, tem um personagem que é o bruxo, em que ele lê o destino do Gauna, e ele dá um aviso assim, meio premonitório pro Gauna, que ele precisa parar de deixar com os amigos dele, algo terrível vai acontecer com ele. E, de fato, temos essas 3 noites de carnaval, da quais nós não sabemos absolutamente nada, porque tudo é muito vago, tudo é muito etéreo, tudo tem uma aura de sonho, tem assim, uma coisa assim, realmente onírica no texto. Então a gente não sabe muito bem, a gente tem algumas impressões e alguns vislumbres do que é que talvez tenha acontecido naquele carnaval, porque quando a gente chega no final, a gente vai descobrir que algumas das coisas que a gente viu ali não necessariamente aconteceram ali, são só resquícios de um futuro. Porque ao longo do livro, o Gaon ele vai tentar recuperar ou reaver essa memória perdida, porque ele não se lembra de absolutamente nada. E ele fica questionando as pessoas, tentando perguntar para as pessoas que estiveram ali com ele o que é que aconteceu, e ninguém fala absolutamente nada. Inclusive começam a dizer que ele é um cara chato e que ele tinha que deixar isso pra lá. Pois bem, e aí depois, passado, né, essa noite de carnaval, o livro ele se desenvolve durante um período de 3 anos. Durante esse período de 3 anos, a gente vai acompanhando o que acontece na vida do Gauna. O Gauna, por exemplo, as viagens que ele faz, como ele se desenvolve, como ele se afasta dos amigos, o momento em que ele se casa. Então a gente vai acompanhar a história de amor também do Gauna com a esposa dele. Ele se casa com a Clara. A Clara é a filha do bruxo, é interessante deixar isso claro. E então a gente vê, né, a dinâmica deles enquanto casal, primeiro deles como namorados, depois como casal. E a gente vai acompanhando esse processo do Gauna, de amadurecimento do Gauna. Só que ele não esquece completamente daquela noite de carnaval, daquelas noites de carnaval. Ele quer, porque quer, recuperar aquela memória. E aí, no carnaval de 1930, quando ele novamente ganha dinheiro nas corridas, ele decide refazer todo o trajeto. Só que dessa vez, né, ele já como casado, em vez dele falar para a mulher dele que ele vai fazer isso, não, ele simplesmente sai às escondidas, não fala nada, pede, na verdade, pro amigo dizer pra Clara que ele tinha ido pro carnaval. E a Clara, obviamente, sabendo do que era que aguardava ele no final do carnaval de 1927, porque a Clara foi mandada para interromper o destino do Gauna. Vocês não estão entendendo, o destino do Gauna estava traçado, você não pode fugir do seu destino. O destino dele estava traçado.
Mas, como o bruxo previu o futuro dele e o bruxo meio que tinha, assim, uma simpatia pelo Gal, né? Ele mandou a filha, a Clara, interromper esse destino dele. E ela, de fato, interrompe o destino dele. Então, tudo que a gente vê ao longo do livro é algo que não deveria ter acontecido, mas que aconteceu. Aí, o que é que acontece? A Clara, sabendo disso, ela novamente vai tentar interromper o destino do Gal uma segunda vez. Vai tentar salvar ele de novo. Mas não dá certo. E aí ele, de fato, se encontra com o destino dele nessa terceira noite desse segundo ciclo do carnaval. Aquela experiência que ele passa, né, em 1930. Não vou contar o que acontece com ele, porque isso seria um spoiler. Várias das coisas que eu falei aqui já são spoiler, mas pelo menos são coisas que eu gostaria de ter sabido antes de ler esse livro. Muitas vezes, quando você vai entrar em uma história, você saber o enredo é muito mais interessante do que você ir às cegas. Por quê? Especialmente com esse tipo de livro aqui, que é um livro que se propõe a uma segunda leitura, ou seja, que você só vai ter todas as informações ao final, em que a narrativa de fato se transforma apenas ao final. Você, se você soubesse disso, quando você começasse a ler, você teria uma perspectiva completamente diferente. Eu já estava desconfiada de algumas coisas, eu já estava desconfiada com relação a essa coisa do destino, porque existem várias coisas que o Biel Casares vai introduzindo e vai deixando solto. E aquilo não se fecha, não se amarra imediatamente. E eu fico, ok, um escritor da qualidade do Biel Casares, ele não deixaria isso dessa forma. Então, ele tá planejando retomar esses pontos. Não sei quando ele irá retomar, mas ele irá retomar. E, de fato, ele retoma ao final da narrativa. Então eu já tinha algumas desconfianças, mas eu não sabia exatamente o que era e eu também não sabia o que iria acontecer com o Ghana. Uma coisa também que eu não sabia no começo é que o destino dele tinha sido interrompido. Então, quando eu olho em retrospecto para a narrativa, eu percebo que várias das coisas que eu tinha lido lá atrás, elas fazem muito mais sentido agora que eu sei o final. Agora que eu percebi que eu tenho esse detalhe da interrupção, né? Do destino dele ter sido distorcido, basicamente. E aí eu finalmente entendo o porquê, por exemplo, não chega a ser uma obsessão, porque quando ele tá com a Clara, quando ele tá casado com a Clara, ele até que sossega um pouco. Ele, ok, fica feliz, tá ali, tá vivendo a vida dele. Tem momentos em que ele lembra disso, tem momentos em que ele quer ir atrás, e ele fica sempre com essa ideia de ir buscar e voltar e falar com as pessoas e tentar descobrir o que é que aconteceu naquela época. Mas ele faz isso uma vez e depois deixa um pouco de lado. Mas quando ele, de novo, ganha nas corridas, aí ele meio que tem um sinal, assim, ele, ok, as coisas estão acontecendo da mesma forma, então eu vou tentar reproduzir, vou tentar fazer as mesmas coisas do mesmo jeito do Carnaval de 1927 para que eu possa lembrar, porque ele fica com essa ideia com angústia, porque ele não lembra e ele quer lembrar. Só que na verdade o que acontece ali não é essa angústia pelo lembrar, na verdade a angústia que ele tá sentindo é a angústia que ele sabe lá dentro dele mesmo que o destino dele era para ter sido o outro, que outra coisa era para ter acontecido. E ele quer saber o que era essa coisa. E aí, nessa segunda parte, nesse final da narrativa, que não é uma segunda parte, são três partes. A gente tem esse começo, o pré e o carnaval de 27, a gente tem os anos de casamento do Gauna, em que funciona até mesmo como romance de formação, porque ele tá amadurecendo, ele tá mudando, ele tá deixando os seus velhos hábitos, é um processo em que ele sai do momento de ser solteiro para o momento de ser casado, e que a gente também tem, assim, diversas cenas da Buenos Aires de 1927, de 1907 e 1930, né? Ali da década de 20, do final da década de 20. Então também funciona como uma forma da gente conhecer os hábitos daquela época. Então, assim, esse é um livro que eu recomendo demais a leitura. Mas apenas lembrem-se que ele é um livro que quando você chega ao final, você vai ter que reler ele. Eu não sei quando eu vou fazer essa releitura, mas eu vou esperar um pouquinho de tempo. Assim, eu vou deixar passar um pouquinho de tempo, vou esperar, vou refletir um pouco mais também sobre essa primeira leitura que eu fiz, até porque foi uma leitura que de fato foi demorada e não tem nada a ver com o livro, foram só realmente por conta de diversas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu não tava tendo tempo pra ler. Mas eu quero agora reler, porque agora que eu sei o que acontece, a todas as coisas assim que eu anotei, que eu fui assim escrevendo, rabiscando enquanto eu ia lendo, elas agora fazem sentido, né? Então eu quero muito reler também para poder ver o que eu escrevi,
Porque eu fui com a ideia de que era uma narrativa fantástica, e de fato é uma narrativa fantástica. Só que ela só se torna uma narrativa fantástica. Quer dizer, no começo ela tem muitos elementos do fantástico, da incerteza do fantástico, mas ela só de fato se transforma quando você chega ao final. Então, para eu poder ler ela de fato nessa chave do fantástico agora, eu vou ter que reler, porque eu preciso saber primeiro o final para poder, entendeu? Perceber esse jogo. Então, eu acho muito interessante, porque esse é um livro em que ele não termina quando você termina de ler. Você precisa voltar para ler ele e perceber diversas coisas que ao longo do caminho talvez você não tenha percebido. Adorei. Adoro. Incrível. Com relação a outras leituras, assim que eu terminei O Senhor dos Heróis, eu comecei a ler Jane Eyre. Na edição da Antofástica. Linda, mas eu tô lendo no Kindle. E eu acho que eu li 10 páginas. Não consegui passar disso. Eu sempre tive muita vontade de ler Jane Eyre. E eu conheço a história, porque, enfim, é um clássico da literatura inglesa. E eu também vi o filme, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, por aí. Só que as 10 primeiras páginas é a coitada da Jane Eyre sendo torturada enquanto ela é criança, basicamente, pelo primo, né, sofrendo bullying e chorando pelos cantos. E eu não consegui continuar lendo. Eu achei aquilo demais. Sério, não, eu fiquei assim. Eu não estou no momento em que eu estou para ler uma criança sendo brutalmente torturada e sofrendo bullying e sendo desprezada e menosprezada dentro da casa da família que deveria estar protegendo ela. Não consegui continuar lendo. Então eu peguei O Grande Gatsby. O que na verdade é muito interessante porque O Grande Gatsby ele se passa mais ou menos no mesmo período em que O Sonho dos Heróis se passam ali na década de 20. E e eu tô adorando, porque eu vi de que forma as pessoas viviam na década de 20 na Argentina e agora eu tô vendo de que forma as pessoas viviam na década de 20 nos Estados Unidos. Apesar de eu já saber mais ou menos como era que as pessoas viviam naquela época. Nos Estados Unidos, mas na Argentina era completamente assim. Fazia a mínima ideia do que a galera fazia, tipo, da paixão por futebol, da paixão pelo tango, da paixão pelos carros, pelos automóveis e pelas corridas. Isso eram coisas assim que eu não fazia a mínima ideia que, tipo, existia na Argentina daquela época. Mas eu conheço muito pouco da história da Argentina. Dos Estados Unidos eu já conheço mais porque eu me formei em letras em inglês, então assim, é meio que obrigatório, a gente precisa estudar não só a literatura, mas também a história dos países, né, falantes de língua inglesa, vulgo Inglaterra, né, o Reino Unido ali como um todo, e os Estados Unidos, o resto dos países de língua inglesa ao redor do mundo, que se lixe. Mas comecei a ler o Grande Gatsby, e eu já tinha lido outros textos do Fitzgerald, já tinha lido um livro de contos, Babylon Revisited. Já tinha lido metade de Suave à Noite. Nunca terminei de ler Suave à Noite, mas já li metade de Suave à Noite. E eu amo de paixão Suave à Noite. Eu não terminei de ler porque eu não queria chegar ao final do livro. Mas na época eu era muito nova. Deveria reler. E dessa vez terminar. E agora eu tô indo pro Grande Gatsby. Eu já vi o filme do Grande Gatsby e isso na verdade tá sendo um problema pra mim. Porque o Fitzgerald tem uma escrita que é bastante descritiva, especialmente com relação a cenários. Ele descreve bem e você meio que consegue entrar dentro da narrativa dele por meio das descrições que ele faz do ambiente. Só que como eu assisti o filme muito recentemente, deve ter uns 5, 6 meses, todas as partes que eu tô lendo, eu tô vendo as imagens do filme na minha cabeça. E aí eu não consigo, de fato, imergir completamente dentro da narrativa. Isso tá sendo um problema, mas de resto, a história assim, é sensacional. Tá fluindo super bem. E tô gostando. Até agora, eu tô no capítulo 3, eu acho que eu cheguei no capítulo 3 ontem à noite. E E eu tô achando a narrativa muito mais rápido, especialmente porque eu tô comparando com o enredo, né, com o filme. E eu tô achando que as coisas estão acontecendo bem mais rápido no livro do que de fato elas aconteceram no filme. E a ordem também parece que tá um pouquinho diferente, porque eu lembro que tem algumas coisas que no filme só começaram a acontecer assim, mais ou menos na metade, e aqui no capítulo 3 já aconteceram. E eu fiquei, ué, já? Eles não era só mais na frente? Não tem que acontecer outras coisas antes? Mas tô gostando, tô lendo em português mesmo, tô lendo na edição da Penguin e no e-book. E eu, sério, eu tô gostando tanto que eu tô assim, quase indo no sebo procurar uma edição pra poder ler e ter o livro em mãos, o livro físico, a cópia física. Mas nem só de ler vive uma pessoa, né? E nos últimos dias eu também meio que andei, fui picada pelo bichinho da pintura e pintei algumas aquarelas. No caso, especificamente nos últimos dias eu pintei essas 4 aqui. Essa daqui eu particularmente não gostei, essa aqui foi a primeira que eu fiz.
Achei que ela ficou muito monocromática, apesar de ter aqui umas variações de cores, eu achei que ela ficou, tipo, muito azul. Eu não gostei muito. Essa aqui foi a segunda que eu fiz, eu já gostei, achei ela muito bonita, particularmente. Gostei aqui dos efeitos da pedra, gostei desse murro, eu acho que foi uma experiência muito mais interessante. Essa aqui foi a terceira que eu pintei, eu achei linda, estou completamente apaixonada por esta pintura, lindíssima, quero emoldurar. E essa aqui foi a quarta. Eu particularmente não gostei. Tentei fazer aqui uma árvore, mas falhei miseravelmente. Mas dessa daqui, de resto, eu gostei muito da água, né? Daqui do reflexo das plantas, do reflexo do barco. Achei que ficou bem interessante, mas poderia tirar isso aqui daqui. E para além disso, eu também fiz alguns sketches. Cadê? Não, esses aqui são de antes. Daqui. Nessa página. Passei ontem à tarde. À tarde não, foi, tipo, passei mais ou menos 1 hora nessa folha aqui, nessa página. Eu fiz esse desenhozinho, todas são referências do Pinterest. Aí depois eu fiz aqui, porque aqui eu achei que o passarinho ficou muito pequenininho, porque na imagem ele é um pouco maior, então aqui realmente eu já fiz com uma proporção mais certa, coloquei um pouquinho de cor. E depois eu fiz esse. Aqui eu tô só usando basicamente os marcadores, o rosinha para poder colocar as cores e esse aqui para poder fazer esse efeito de cinza nesses dois sketchers. E eu usei essa caneta aqui, da Unipin, né, 0.5, será que dá pra ver? A Unipin 0.5. Eu gostei muito. Tanto do passarinho eu achei que ficou fofinho, mas esse aqui eu achei que ficou muito bom. Gostei muito. Ficou um pouco torto, mas eu não sei desenhar coisa reta. E eu adorei também como ficou esse vaso de plantas. Achei que ficou muito bonitinho. Mas esse papel aqui, ele é terrível pra usar com esses marcadores, porque toda vez que eu uso, ele fica descascando. Então eu tô pegando aqui e eu tô sentindo a textura do papel gasturenta. Acho que deveria ter alguma coisa aqui embaixo pra poder completar. Ou talvez alguma coisa aqui em cima, porque eu tô achando que esse espaço aqui tá muito em branco. Mas ainda não sei e também não sei o que eu vou fazer nessa segunda página. Aceito sugestões. Mas por hoje é isso. Tenho que ir, que daqui a pouco eu tenho uma aula pra dar. Se você gostou, curte esse vídeo, segue o canal e a gente se vê no próximo. Bye!